Olá pessoal, hoje a Livraria Tesouros do Absurdo traz para você mais um lançamento da série, da coleção Guia Templário de Portugal, A Demanda das Ilhas Míticas. Essa série, como nós já notificamos, ela terá 11 exemplares, 11 volumes, todos eles mais ou menos com uma média de 500 páginas. É a maior e a mais vasta coleção sobre a Ordem do Templo de Portugal já lançada em todos os tempos. Não há nada semelhante ao que o CEGIS e o Instituto Mucaraj Brasilã e o IDGEU estão fazendo. Nada. Este volume aqui, que é dedicado à demanda das Ilhas Míticas, é um volume que vem suprir mais uma lacuna documental. Todas as nossas edições são altamente recheadas com iconografias e com fontes, uma bibliografia vastíssima. Esse volume encerra todas as discussões que existiam e toda a documentação que existe em Portugal referente à demanda das Ilhas Míticas. Não há nada em Portugal, a não ser que se descubra após esse lançamento, que venha alguma documentação a lume, nada. Tudo que diz respeito ao estudo das Ilhas Míticas está concentrado nesta obra. Né? Este novo volume do Guia Templário de Portugal, sobre a demanda das Ilhas Míticas, nós reunimos, entre outras coisas, uma documentação primária e iconográfica suscetível de esclarecer como foi possível a Ordem de Cristo, alcançar tão rapidamente a tecnologia marítima, o conhecimento dos mares e o respectivo domínio dos mares, bem como o conhecimento do continente americano, notadamente o da América do Sul, onde a Ordem do Templo, em primeiro lugar, e posteriormente a Ordem de Cristo, que é a sua sucedânea e herdeira legítima em Portugal, ambas mantiveram contato com os Incas muito antes da descoberta oficial do Brasil pela armada de Pedro Álvares Cabral. E, com efeito, é consabido que o Império Inca edificou uma enormíssima estrada com alguns tantos mil quilômetros que saía do Peru, né, com mais de 3.000 quilômetros de extensão, saía do Peru e chegava até a Prata. Né? Essa estrada era chamada Estrada de Piabiru, e foi através desta estrada que fazia chegar a prata andina. Essas pratas eram embarcadas em navios da Ordem do Templo e da Ordem de Cristo, e uma vez que essa prata era embarcada, né, os templários levaram futuramente essa prata para a Europa. É consabido que durante a Idade Média desembarcou na Europa, surgiu misteriosamente uma quantidade brutal de prata. A Europa não tem isso. E levado pelas mãos dos templários. Muito bem? Estes e inúmeros outros mistérios que envolvem a atuação da Ordem do Templo, nós apresentamos aqui. Uma outra questão relacionada às Ilhas Míticas é que a demanda das Ilhas Míticas estão relacionadas, entre outros temas, com o tema do Santo Graal, que é um tema fortemente presente na literatura das matérias da Bretanha. É um tema que vai ter repercussões ou conexões com a história do Rei Arthur e da Távola Redonda. Pouquíssima gente sabe que o tema do Graal é um dos temas mais publicados em Portugal. Esse tema foi adotado pela Ordem Templária, né, e faz parte dos mitos, dos chamados mitos de cavalaria. Né? Também engajado dentro dessa temática, nós temos aquele mito que percorre
e nunca foi devidamente esclarecido, mito esse que é levantado, brilhantemente levantado por Jaime Cortesão em várias das suas obras, notadamente num volume específico chamado Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil, onde o Brasil é chamado pela documentação portuguesa de Ilha Brasil. O Brasil não é uma ilha, o Brasil é praticamente um continente. E, entretanto, o silêncio que impera sobre isso, e esse termo está conectado a alguma coisa chamada, que o Jaime Cortesão vai colocar como sendo respeitante à chamada política de sigilo dos descobrimentos marítimos, né? Esse tema, por sua vez, da Ilha Brasil é um tema muito caro, novamente, para a tradição celta. Entretanto, que ligações tem a tradição celta com a tradição portuguesa, com a tradição templária? Mas também os índios brasileiros dizem que o Brasil é uma ilha. Portanto, toda essa temática, que foi objeto de uma outra publicação científica nova, nossa, o Cadernos da Tradição, o volume da Ilha Brasil, especificamente só sobre o Brasil, a temática da Ilha Brasil, sobre a perspectiva geológica, sobre a perspectiva céltica e sobre a perspectiva da documentação portuguesa. Portanto, o tema das Ilhas Míticas, a considerar ainda o fato de que as Ilhas Míticas ou as Ilhas Paradisíacas ou os Paraísos Perdidos é um tema comum e respeitante à tradição judaica, à tradição cristã, à tradição muçulmana, à tradição grega e a inúmeras outras tradições pagãs ou cristãs, né? De modo que esse tema ligado à demanda das Ilhas Míticas é fulcral para nós entendermos como a ordem do templo se insere, e a sua sucedânea, a ordem de Cristo, naquilo que viria a ser considerado o projeto dos descobrimentos marítimos, que, diga-se de passagem, nunca teve a intenção de criar rotas para as Índias, para construir uma rota comercial. Esta intenção foi atribuída à ordem depois que Dom João II, o rei Dom João II, assassina com as suas próprias mãos o grão-mestre da Ordem de Cristo, e a partir daquele momento, para apropriar-se do projeto da ordem. A partir daquele momento, nós temos uma modificação no chamado Projeto Templário e o Evangelho Português, mas, sobretudo, a ideia da demanda das Ilhas Míticas, dos paraísos perdidos, ou achados, ou ainda por achar, era um objeto do Projeto Templário e de sua sucedânea a Ordem de Cristo, a reconquista de todos esses paraísos. Com que finalidade? Eis o ponto e muitos outros. Caso você queira, entre em contato com o site do Instituto Mucará de Brasilã, procure na nossa loja virtual o Guia Templário de Portugal, a demanda das Ilhas Míticas, e nós temos este volume disponível em 2 formatos, em formato de e-book e em formato de livro impresso. No formato de e-book, todas as figuras são coloridas. E é o mesmo livro, tanto em formato de e-book quanto no formato impresso. Nós temos certeza absoluta que, com mais essa bibliografia lançada, nós estamos deixando um marco documental respeitante à história do Brasil e de Portugal, absolutamente imprescindível para que nós possamos entender o que é Portugal, o que foi Portugal e o que seria o Brasil dentro desse projeto templário. Muito obrigado pela sua atenção. Adquira a sua publicação. Entre na loja virtual do Instituto, www.imub.org/loja, e adquira o seu exemplar. Um abraço.